pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader especial. Nesse Rotina do Trader eu não vou só mostrar um gráfico, eu vou te mostrar cálculos de como uma pessoa comum pode começar do zero ou de onde estiver ou do estado de estar endividado a ele pensar numa forma de ser livre financeiramente, livre de dinheiro, ter dinheiro na conta e como crescer isso aí, não tendo muitas condições e desde o começo aí fazendo a coisa direito. Não adianta eu vir aqui, eu tô há 8 anos aqui mostrando pra galera como que faz para ganhar dinheiro no day trade, que é muito difícil para muita gente, tá? Por quê? Porque falta, é muito detalhe, muita coisa que você precisa aprender e aplicar, não é só aprender, é aplicação, é entendimento real e assimilação real do que você precisa fazer. Não adianta falar que tem os ativos na bolsa que dá dinheiro, porque se a pessoa não tiver tudo ali dentro da cabeça ajustado, ela começa a confundir as coisas. Confusão não gera entendimento, confusão não gera riqueza. Riqueza é clareza, tá, pessoal? Riqueza e liberdade financeira é clareza. Então eu vou deixar o negócio aqui muito claro, muito fácil para vocês entenderem. Vou botar aqui uma conta de que a pessoa, para ser rica, primeira coisa, a pessoa para ser rica, ela não precisa, assim, friamente, ela não precisa do trabalho diário para viver, tá? Ela não precisa do trabalho para viver. Ela, sem fazer nada, ela tem uma renda sempre caindo na conta dela, ou em forma de proventos, ou em forma de aluguéis, ou em forma de qualquer coisa, tem o dinheiro para ela viver, tá? Então, para ser rico, você não precisa ter milhões na conta. Para ser rico, tá? Para ser rico, basta você ter grana que te banca sua condição de vida todos os mês a mês, ano a ano, e se você ganhar mais tempo, anos para frente, aí você vê que você tá rico mesmo. Isso é ser rico, tá? Isso é ser rico, tá? As pessoas confundem milhões com riqueza e não precisa. Eu te mostro e te dou comparativos disso aí, tá? Por quê? Porque você pode ter, exemplo, você pode ter um cara que é um borracheiro, tá? De caminhão, por exemplo, um borracheiro. Ele pode juntar grana, começar a construir uma casa, começar a construir outra casa, né? Bem devagar num bairro pobre, né? Começar a alugar essa casa, aluguelzinho barato, tal. Só que a vida dele, o custo de vida de um borracheiro, com respeito total a todas as profissões, tá, pessoal? Respeito total a borracheiro, a lixeiro, ao que você pensar aí, a gente tem respeito a gente sabe que tudo é digno, né? Então, sendo que você está trabalhando, tudo é digno. Sendo que você leva a sério as coisas que você faz e faz com amor, com respeito. A gente tem respeito a todas as profissões. Tá? Então, assim, por isso que eu dou um exemplo. Um cara que ganha, às vezes no aluguel aqui, acaba ganhando 2.000 a 3.000 reais. 2.000 a 3.000 reais. Só um exemplo do cara que tem um custo barato aqui. 2.000 a 3.000 reais. Ele já ganha depois de um longo tempo. Ele ficou lá uns 5 anos, 4, 5 anos, até mais, construindo esse patrimônio para ele conseguir viver de renda. Ele no estado dele ali, que ele precisa para viver, para passar o mês, ele já conseguiu fazer a casinha própria dele, consegue isso. Eu estou falando, dando exemplo no borracheiro, mas pode ser o cara que faz o lanche ali para você, o seu hot dog, pode ser o cara que, seu taxista que te busca. Então todos esses caras, eles estão ali trabalhando dia a dia. Você não enxerga, eles são invisíveis para você. Você precisa do serviço do cara, você usa o serviço do cara, mas eles são invisíveis para você. Pode ser o seu funcionário público, seu dentista, seu advogado, pode ser qualquer um. Às vezes o cara está trabalhando, ele está fazendo um capital, depois ele faz esse capital suprir o limite. O limite. Se ele de repente tem uma despesa mensal, ele gasta lá 500 reais com o mercado ou 1.000 reais com o mercado, ele gasta mais uns 800 reais com carro, com coisa. No geral, né? Estou dando exemplo para ficar mais ou menos até 3.000. E ele tem um custo de vida de 3.000.
Se ele já, sem precisar trabalhar, ele supra esse custo de vida, esse cara já está entrando numa classificação de riqueza. Ele não é milionário que ele pode ir lá e comprar um iPhone zero, uma casa, outro carro de milhões. Mas ele já o quê? Ele já não precisa mais do trabalho para ele conseguir viver. Então eu falo para vocês o seguinte, às vezes você tem um cara de uma multinacional, cara é CEO, cara tal, ele tem um salário de 150 mil, só que ele precisa pagar uma parcela de um carro de 25 mil, um aluguel de 30 mil, né? Ele precisa fazer isso aí. Ah, ele precisa fazer viagens, gastar ali e tal, ele gasta mais uns 80 mil. Isso mensalmente, né? Isso a gente tá falando mensalmente. Aí você vai ver, cara, o cara não consegue guardar 10 mil, 5 mil no mês. E esses 5 mil vira em alguma despesa que ele arruma para torrar. Então, às vezes, um cara que ganha 150 mil, ele tem uma despesa muito alta. E ele não consegue juntar dinheiro. Esse cara que não é um cara rico. Ele tem um salário bom, mas ele não é rico. Para ele ser rico, ele tinha que, e ter uma despesa alta, ele precisa de um dinheiro caindo sem ele tá tendo que depender daquele trabalho, ele ter esse dinheiro aqui tranquilo. Aí ele tá o quê? Tendo liberdade financeira, indo para um estado de riqueza. Porque ele não depende mais do salário, da empresa, de algum negócio para ele sobreviver. Tá? Aí ele é um cara rico. Só para entender, para a gente exemplificar. E eu vou mostrar para você aqui, quero mostrar para eu tô aqui com o gráfico do Bitcoin, tá? No minuto, é o único que está mexendo hoje aqui, né? Final de semana, não tem nada. Eu tirei para trazer essa conclusão aí para vocês. Então, assim, o que a gente observa? As pessoas, elas, elas têm muita dificuldade de iniciar. E eu quero justamente ensinar você a iniciar isso aí. Você, às vezes, quando você está endividado, o cara dá dívida. Você está com dívidas. Quem está com dívidas, você tem que fazer o seguinte: você não pode se esconder disso aqui, tá? O cara que está endividado, ele tem que resolver, ele tem que jogar o problema em cima da mesa, tá? Às vezes o problema é as pessoas que estão no seu entorno não sabem que você está com dívidas. Então essas dívidas aqui, você, entorno que eu estou falando é família, esposa, tal. E aí você fica se endividando, tal. Primeira coisa, você tem que ser prático, realista nas coisas. Você vai ter que chegar para os seus credores, você tem que negociar, tentar parcelar, tentar ganhar prazo, tempo. Tá, eu não vou te ensinar a resolver dívida, mas seria isso, você ser franco, justo, real, tentar ganhar tempo para você pagar e ir parcelando até você zerar isso aqui, ou ganhar desconto e quitar. Ponto. E dali para frente você começa a, depois que resolver a dívida. Depois eu entro em detalhe, posso fazer um vídeo só de dívidas. Depois você entra, você resolveu o problema das dívidas, pagou, leva o tempo, não é de uma hora para outra. Você quitou, resolveu, você vai tocar a sua vida a você fazer isso que eu vou falar aqui para vocês. Agora, eu vejo muita gente aqui, pessoas com trabalho normal. Trabalho normal. Pessoa é diarista, é diarista, tá? Diarista, tanto empregado doméstico ou normal, ganha por diária. Pessoas que ganham comissão, comissão, comissão. Quem ganha comissão é pior que diarista, né, cara? Quem ganha comissão, dependendo da quantidade de comissão e do tempo que demora para ganhar, às vezes não. Tem que ser a comissão da pessoa que trabalha direto, né? Tem que ser a comissão do trabalho que não tem, que tem constância. Diarista ele tem constância. Ela vai saber, por exemplo, uma empregada doméstica diarista. Ela sabe que ela vai ter duas casas para toda semana e essas duas casas toda semana ela consegue fazer, vamos supor, 250 a 300 reais. Só um exemplo. Ela sabe disso, tá? Um comissionado, às vezes, de venda de imóvel não tem essa certeza. Que um diarista sabe que ele tem toda semana pingando 300 reais, ela consegue fazer um planejamento em cima disso aqui, tá?
Um cara comissionado às vezes não tem isso, tá? Então tem que estar primeiro coisa clara. Você tem que entender sua fonte de renda, tá? Você sabe quanto você recebe todo mês? Então você tem que estar claro quanto de dinheiro você recebe todo mês. Pra você ficar rico, você tem que pensar nisso aqui. Tem que estar entrando dinheiro, tá? Por que que a gente ensina o day trade? Por que que a gente ensina o Forex? Cara, o Forex é tão tranquilo ali pro cara aprender. Por quê? Pro cara ter o começo, o aprendizado de você ter o quê? Uma fonte de dinheiro entrando. Obviamente você tem que colocar dinheiro e esse dinheiro rende uma porcentagem que no longo prazo você vai crescendo, crescendo e ela é uma crescente. Se você conseguir trabalhar essa porcentagem juntamente com o que eu vou ensinar para frente, você vai ter liberdade muito mais rápido. Mas vamos supor o seguinte, a pessoa não entende ainda de day trade, não entende de nada, não entende de mercado financeiro, nada. Eu vou ensinar você do zero a pensar sua vida em ferramentas que está à sua mão. Está à sua mão, está fácil para qualquer pessoa fazer. Então a pessoa tem uma renda e ela não sabe como enriquecer, primeira coisa, você vai ter que fazer alguns ajustes. Primeira coisa, você vai ter que fazer uma coisa que você não faz. É colocar no papel. Você tem que pegar um papel, um lápis ou uma planilha no computador se você é da internet ou se você é um cara que já lida melhor com tecnologia. Tem até apps para isso aí. Tá? Você tem que saber o seguinte, quanto você ganha no mês, tá? Qual o valor que você ganha no mês. Tá? A primeira coisa, você tem que saber sua renda. Tá? Você tem que identificar a sua renda. Tá? Quanto você ganha? Pode ser mesada, tá? Tô falando isso aqui que isso aqui serve para filho, tá? Que ganha mesada, serve para herança, serve para aluguel, o cara recebe um aluguel, tal, serve para qualquer pessoa. Tem que ser uma renda, tá? Tem que ser uma renda e uma renda que você consiga. Todo mundo tem uma renda, de algum lugar você vive, tá? De algum lugar você vive. Alguém te banca ou você trabalha, você tem um trabalho, você ganha. Isso não é só para o cara trabalhador, não. É para todo mundo que um dia quer ficar rico, vai servir para vocês entenderem, tá? Então você tem que entender e ter essa renda. Esse valor sendo compreendido, quando você tem desse valor sendo compreendido, você vai ter que fazer o seguinte. Você precisa, na sua cabeça, você precisa de um carro para andar, tá? Você precisa de um carro para andar, né? De um carro para andar, isso te gera um custo enorme. Ou se você não tem um carro, você sempre sonha em ter um carro. Então isso aqui te gera um custo enorme, é igual um filho. Isso aqui, carro é um filho, tá? Carro é um filho, mas todo mundo quer ter um carro. Todas as pessoas querem ter um carro, tá? E só que carro, na cabeça de um cara rico, ele é além de ser útil, né, pro vai e vem normal, ele é um capital, é uma forma de você ter um capital. Uma coisa que eu percebi, esses dias aí, estava acontecendo o seguinte, tá? É contemporâneo, esse vídeo pode ficar pro resto da vida, você vai assistir isso aqui, mas e talvez essa pessoa você não vai nem entender quem que é, mas tem um influenciador buzeira. O cara tem um monte de Ferrari, Lamborghini, um monte de carro na garagem. Ninguém entende como ele ganha dinheiro, todo mundo julga o cara. Teve um casamento desse cara e ele saiu pegando Rolex, joia de todo mundo. Rolex, joia e tal, e um monte de coisa, juntou um monte de dinheiro, e o pessoal só falando de valores. Só que na cabeça do pessoal, ninguém entende esses valores e ninguém sabe de onde vem esse dinheiro do cara. Só que pelo que um vídeo que eu escutei, eu fui ver esse negócio, os caras me falaram, cara, caí no vídeo, num videozinho, numa postagem lá do cara, em que ele fala o seguinte, ele estava apontando para a Ferrari e fala assim, sabe por que eu compro isso aqui? Presta atenção no que ele falou, sabe por que eu compro isso aqui? Porque se eu ficar com o dinheiro na mão, eu gasto tudo, eu acabo fazendo besteira. Então, cara, isso aí foi tão inteligente para quem sabe mexer com o dinheiro. Quando o cara falou aquilo ali, eu já entendi muito mais do cara do que você que está julgando aquele cara. Eu entendi muito do que o cara estava falando ali. Por quê? Porque ele não tem educação financeira para lidar com o dinheiro. Ele tem que pegar, ele ganha muito dinheiro com o quê? Com cassino, com rifa. Ele ganha dinheiro com cassino, com rifa. Só que ele ganha muito dinheiro com cassino também. E cassino é o seguinte, cara. Cassino é um terror pro cara que não sabe. Só que você olha pro moleque, o cara é focado, o cara é estriquinado.
E dá grana mesmo, cassino dá grana, só que o cara é estriquinado, ele é diferente de você que vai lá, trabalha, não tá pensando, tá no automático. Ele não tá no automático. Ele não vai para um lugar trabalhar e volta, vai e volta, vai e volta. Ele já tentou, né? Pelo que eu vi, depois eu assisti, fui entender o cara, né? Eu fui assistir uns negócios do cara e fui entender qual que era que tava por trás disso aí. Obviamente, cara, você vai julgar o cara, você vai falar um monte de coisa, porque você tem um preconceito e tal, tem um monte de coisa. As pessoas são assim. As pessoas julgam, falam antes de entender. Eu procurei entender como que é o negócio do cara. Então, pelo que eu sei, cara, ele mexe com cassino. E cassino, cara, qualquer apostinha que você faz todo dia, aí você consegue. Se o cara tem muito dinheiro, igual ele tem ali, o cara consegue alavancar 50, 100 mil, 60 mil todo dia, se quiser. Só que 50, 100 mil todo dia, cara, você juntou ali um mês, dois, você já compra uma porrada de carro. Você ficou um ano ali, cara, você consegue comprar um, dois, três carros. O cara tá uns 5, 6, 10 anos fazendo essas coisas. Tá fazendo rifa, rifa vem rápido. É, o cara faz, a galera gosta do cara e é assim mesmo, é desse jeito. Ele promove coisa barata pra gente, pra um volume de gente ganhar dinheiro. E aí só que é o seguinte, o cara não sabe o quê? Se ele pegar o dinheiro dele, de repente colocasse numa renda, de repente fizesse o que eu tô falando aqui pra vocês, o cara poderia ser muito mais rico. Sem, ah lá, a ostentação faz parte do negócio do cara, mas você goste ou não, a ostentação do cara aí faz parte de atrair mais clientes para ele, no caso. Né? No caso de rifa, essas coisas, se ele não ostentar, ele não aparece, né? É igual eu não ostento nada, eu fico... Esse vídeo aqui pode ser inútil para você. Porque você vai passar, você gosta de ver o fogo de artifício soltando, e a festa, e a doideira, e a gritaria, e aqui não vai ter. Então, passa batido essas coisas, tá? Talvez você gostasse quando eu fiz um projeto, tirei uma Z4 do zero, mostrei passo a passo até eu vender lá depois de 3 anos e tal. E talvez isso aí aparece alguma coisa ali, mas você não entende como você vai fazer isso. E é isso que eu quero mostrar, como você vai fazer isso aí. Desde pequeno, tá? Então o que que acontece? Você não entende como o cara ganha e você fica frustrado, porque uns estão com muito dinheiro e você não tá. Tenta entender onde você está. Às vezes você ainda anda de Uber, ainda anda de carro, o influenciador de negócio seu aí, de investimento, fala que você não pode ter carro, não pode ter casa, não pode ter nada. Só que todo mundo que tem dinheiro, às vezes usa isso aqui, carro e imóveis para guardar capital. Só que também tem outra coisa que você não conhece, que é o que esse povo fala que você tem que estar alugando, que são os ativos. Tá? São os ativos financeiros que fazem a gente crescer nosso capital sem você estar vendo aquilo ali na sua frente, sem você estar usufruindo daquilo ali. Tá? Se você é os ativos, você vai comprando, ele vai te pagando. Você não tem uma, por exemplo, tem gente que gosta de aluguel, igual eu dei exemplo do aluguel. Mas existe na bolsa, você consegue ter parcelas de galpões, parcelas de escritórios, salas comerciais, parcelas de shopping, que você consegue comprar uma parcela de uma cotazinha disso aqui, que vai te render o dobro que renderia um imóvel físico, sem ter a dor de cabeça do inquilino pagar ou não, essas coisas, que é liquidez pura. Só que você não entende. E eu não vou te ensinar isso para você ser rico. Eu vou te ensinar a você ter liberdade financeira, primeiramente, a partir de uma coisa que você vê. Que você tem que ver para crer. A galera mais que não tem conhecimento de nada, não adianta falar de investimento aqui se você não consegue ver para crer. O que você consegue ver? Carro, primeira coisa, e moto. Você quer ver um carro, quer ter uma motinha, você é bem pequenininho. Você pode ser filho de rico, você pode ser qualquer coisa, mas do seu dinheiro, da sua capacidade, você ainda não fez. Você às vezes é pobre, anda de ônibus, anda de não sei o quê. Tá, mas o seu dinheiro sai para alguma coisa. Ele vai ser usado para alguma coisa. Geralmente é o quê? Final de semana, gasto no impulso, gastos de impulso, compra do Paraguaizinho, né? Aquelas comprinhas de Paraguaizinho, é roupinha na Shopee, é bobeirinha que não vai ter utilidade lá da Shopee para descascar não sei o que mais rápido, uma almofadinha que tem um negocinho, um símbolozinho, uma toalha falsificada lá da Gucci. Então assim, seu dinheiro vai embora. Por quê? Porque você está muito ligado também ao que as pessoas estão vendo.
mesmo que seja uma coisa pequena, você está ligada a ostentar, tá? A ostentação. Ostentação, pronto, entendeu aqui, né? A ostentar, tá? Você está ligado a ostentar. Isso é um dos problemas, tá? Você observa muito as pessoas quando elas estão ostentando, tá? Ostentando. Tá? Quando as pessoas estão ostentando, você presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um primeiro ponto do seu mal, tá? Isso aqui faz você o quê? Ter gastos impulsivos. Tá? Isso aqui faz você gastar coisa que você não pode com coisa que você não vai te agradar nada. Para às vezes só deixar você com o ego um pouco mais animado. Aí você fala, eu preciso gastar para me ficar animado. Preciso gastar para me sentir bem. E na verdade, quando você começa, lógico, depois que passar dessa fase que eu vou ensinar para vocês como você vai fazer, você vai começar a colocar dinheiro em ativos, vai demorar, lógico. A gente está falando de você começar um negócio e em 5 anos, você a cada 5 anos você tem um ciclo de vida. Você pode mudar a sua vida por completo a cada 5 anos. Só que você tem que tomar atitudes hoje para em 5 anos mudar, para no próximo 5 anos mudar. É impressionante, lógico, pode mudar, até diminuir isso aqui para 3 tal, mas depende. O que eu vou te ensinar aqui, muda e você vai ser livre com uma atitudezinha simples e fazendo um negócio que é muito simples para você. Primeira coisa, você vai ter que organizar a tua renda, saber quanto você ganha. Você quer manter ou ter um carro ou uma moto, ou carro ou uma moto, tá? Ou um carro ou uma moto. Qual que é o seu sacrifício? Seu sacrifício é conseguir comprar um negócio, um carro ou uma moto, tá? Primeira coisa, quando você quer comprar um carro ou uma moto, você tem que juntar um dinheiro. Qual que é o primeiro erro que as pessoas fazem? O primeiro erro que as pessoas fazem é entrar em qualquer lugar que dá crédito. Qualquer lugar. Qualquer lugar. A pessoa chega, não, se tem o CPF bom, dá aqui pra mim. Isso aí já aconteceu comigo quando era pobre, eu sei como é que é. Peguei um caminhão velho que só dava problema. Quase me arrebentei tudo. Quase não, me arrebentei tudo, mas consegui sair do outro lado fortificado. Mas é ruim. É o que acontece com o cara pobre. Ele quer ter um carro X, mas aparece sempre um milagroso que vai dar um carro ruim para ele, uma parcela muito alta, parcela exorbitante, ele mal consegue pagar, só que ele imaginou assim, só o valor da parcela, não imaginou os custos, né, que vai ter no carro e tudo. Então isso aqui é o que te afasta da liberdade financeira. A compra. Você vai ter que entender o seguinte, se você quiser ter alguma coisa, primeiro o seguinte, ou você junta o dinheiro e já começa por um caminho, ou se você precisa de um negócio imediato, pega um negócio melhor e negocia as taxas. Tá. Você que provavelmente tem dificuldade em assumir compromissos, isso aqui é um primeiro ponto de dificuldade de você sair para ser um cara livre financeiramente. Mas se você assumir um compromisso, ter essa despesa de de conseguir pagar um carrinho, tá? Isso aí vai servir para quem já tem um carro quitado também ali na frente, tá? Então, um carro, você consegue ir lá em qualquer lugar que você vai, qualquer buraco que você vai, você consegue comprar um carro, tá? Você consegue comprar um carro. Um carro é ter um compromisso, é ter um carro ou uma moto, né? Ou uma moto, tá? Tanto faz, um carro ou uma moto, que o valor é mais baixo aí no caso de uma moto, e dá para fazer igual. Então você chega aqui, você tem um carro, uma moto, legal. Isso é o sonho que você tem que ter, que você vai. Só que o carro e moto é um bem que se deprecia com o tempo, tá? Ele estraga, ele acaba, ele vira sucata. Com o tempo, ele vai, depende do uso, depende do que você vai fazer, depende da sua necessidade, ele acaba. Só que assim, por isso que é uma constante. A gente tem que trocar carro, a gente tem que melhorar o carro, tal. E nisso você fica num ciclo é onde mina seu dinheiro e você não percebe. Você fica num ciclo onde você junta um dinheiro, vai lá e troca um carro. Junta um dinheiro, vai lá e troca o seu carro. Você nunca consegue o quê? E isso está tirando dinheiro do quê? Do seu trabalho. Está tirando dinheiro do seu trabalho. Se você quiser continuar nesse ciclo,
O que você pode fazer, isso sem usar a bolsa de valores, sem nada, sem usar nada, você melhorando a sua cabeça em relação a isso, com uma coisas que eu faço e que todo mundo que é rico de verdade bastante faz e que muda tudo. Se você está aqui, já tem seu carro ou já conseguiu passar dessa fase, pagou o carro com dificuldade, seu carro quitou. Lembrando que isso aqui pode demorar o quê? 3 a 4 anos ou até mais, tá? Para você ter um carro quitado na garagem, tá? Você tendo um carro quitado na garagem, você já não tem mais aquela despesa que tira do seu salário, aquela sua renda, tá? Que tira do seu salário. Você não tem mais vindo para quitar esse carro. Então você tem que agora fazer o seguinte: em vez de você ficar desesperado para trocar o carro e já pegar outro carro novo e pegar seu dinheiro do seu salário para comprar outro carro, começa a ter o mesmo sacrifício que você teve para fazer isso aqui, comprando um consórcio, tá? Um consórcio, tá? Sabe o que você vai fazer? Você vai comprar um consórcio. E você vai pegar esse dinheiro que você se sacrificou para pagar esse carro, tenta pagar o quê? Meia parcela, meia situação que você estava pagando aqui para dar uma desafogada um pouco. Fica um tempo juntando grana, não vai trocar seu carro de imediato. Fica um tempo juntando grana. Na hora que você pegar essa ideia que eu estou falando, você vai ficar uns meses juntando capital, para você ficar folgado para quê? Para assumir uma parcela de um consórcio. Só que esse consórcio aqui não pode sair, não pode ser de picaretagem, tá, pessoal? Tem que ser consórcio que o cara tem o objetivo, tem que ser dentro de concessionária ou dentro de banco, onde os caras têm interesse em sair bem, tá? Em banco, outros tipos de consórcio que é só vender para te enrolar, isso aí você tem que sair fora. Tem que ser onde tem interesse de você sair com o bem, tá? Não só vender ali para você ficar pagando, tá? Porque aí você tá enrolado. Então você tem que verificar, até nisso você tem que verificar bastante, tá? O que você está fazendo. Então o que você vai fazer? Esse mesmo sacrifício que você pagou esse carro durante um tempo, ou já está com o carro quitado aí, você não pensa em sair desesperado para comprar outro carro. Porque senão você vai estar sempre tirando dinheiro do seu trabalho ou da sua renda, do que você faz, para estar pagando um carro e tá sempre assim, você nunca sai do lugar. Você nunca tem um dinheiro para fazer outras coisas, para fazer uma viagem, você nunca tem um dinheiro para... Inclusive, quando você está fazendo isso aqui, você toma um propósito de ficar rico, você tem que cortar a viagem, você tem que cortar um monte de coisa, tá, pessoal? Você tem que cortar despesa extra, você tem que cortar futilidade, você tem que cortar um monte de coisa, saidinha. Tá? O cara que quer ficar rico, realmente, você vai ter que mudar o seu comportamento aí por alguns anos. Tá? E as pessoas não gostam disso. Não, você não pode cortar, não precisa contar, corta. Precisa sim. Tu quer ficar rico? Eu tô te ensinando a ser rico. Vou te ensinar o que eu fiz, o que dá certo e te ensinar a ser rico pro resto da vida, você nunca mais precisar de nem dar bom dia pros outros. Se você quiser, é isso aí, esse é o vídeo para você aprender. Tá? É real, prático e você consegue fazer sem usar a bolsa de valores, inclusive. Tá? Com o seu trabalhozinho normal. E depois você vai entender a potência da bolsa de valores. Por que a gente fala e tenta ajudar vocês na bolsa de valores? Porque aí cara, aí potencializa de um jeito que você não tem noção, tá? Aí é outra coisa, aí potencializa mesmo, só que as pessoas não dão valor para isso, por isso que elas perdem muito tempo querendo aprender muita coisa que não tem nexo, que é dinheiro rápido. O dinheiro rápido mata as pessoas. Então aqui é o seguinte, para você não tirar o dinheiro, sempre tirar dinheiro, compra um carro, tira dinheiro do seu capital, da sua renda, compra o carro, tira dinheiro, você vai comprar um consórcio. Esse consórcio tem que trazer um planejamento, talvez o próprio consórcio ter uma taxa embutida nele, tá? Uma taxa embutida nesse consórcio para você conseguir aplicar num lance para ele conseguir tirar o carro. Você vai fazer o quê? O seu sacrifício é o seguinte, você vai ter uma parcelinha, tá? Uma parcelinha desse consórcio, tá? Você vai ter que pagar uma parcelinha nesse consórcio e aí você vai fazer o seguinte, no começo é um pouco sacrificante, no começo. Por quê? Você tá com o bem quitado, você tá com o seu carrinho andando. E você tem a sua renda normal e aplicando essa renda numa coisa que você não tem na mão. Tá? É o mesmo sentido da ação, você não tem na mão lá. Isso tá uma forma de você economizar o dinheiro. É uma forma lá que o buzeira lá, aquele buzeira, podia estar o quê? Pegando o dinheiro dele e jogando em alguma coisa que depois ele pode usufruir mais para frente. Só que ele precisa de imediato, ele vai lá e compra uma Ferrari, compra um negócio. Beleza? Então é assim.
Em vez do cara. Mas por quê? É uma forma do cara não jogar o dinheiro fora. Porque senão ele joga no cassino, joga não sei o quê, e o dinheiro evapora mesmo. Tá? As pessoas que ganham dinheiro sabem que se você não botar em alguma coisa, ele vai evaporar de alguma coisa. É uma viagem, é uma futilidade que de repente você tá vendo aquele monte de dinheiro, você vai fazer besteira. Eu já tive isso aí também. Tá? Eu já cheguei por ter muito dinheiro na conta, quando eu tava começando lá, quando eu tava começando, um monte de dinheiro na conta, um monte de coisa, chegava em concessionária e eu cheguei a comprar 4 motos zero de uma vez, assim, comprei uma de um jeito, outra do outro, comprei 4 motos zero de uma vez, comprei dois carros de luxo de uma vez, tudo à vista, tal, fazendo um monte de besteira que quando a gente não tem conhecimento, a gente faz. Ah, por quê? Porque você tem dinheiro, você acha que você pode tudo. Tem esse problema também, tá? O dinheiro tem esse probleminha quando você não tem conhecimento. Então é o seguinte, você está pagando você vai pagar um valor, tá? O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que esse consórcio aqui, você vai ter que estar focado nele para ele sair. Então você tem que focar no lance mais no lance embutido para você pegar o bem. Um bem equivalente mais ou menos ao que você já tinha lá, tá? O que você já tinha lá anteriormente. E o que vocês vão fazer? Você fazendo uma coisa simples, com você com renda, vai pagar um negócio, é sacrificante pagar, depois é sacrificante pagar o consórcio. Só que o jogo vai mudar aqui, ó. Quando sair, por isso que você tem que focar no negócio, que tem que sair rápido. Tem que sair rápido entre o quê? Tem que sair pelo menos entre até 2 anos que você está pagando isso aqui. Por quê? Porque nada é rápido. Às vezes o consórcio pode demorar, se você não botar lance embutido, se não sair, vamos botar uns 2 anos para sair. Lógico que ele pode sair em 5 meses, lógico que ele pode sair em 3 meses, não interessa. A gente não tem. Consórcio você vai pagando, você vai fazendo planejamento. Quando sai, é uma delícia. Mas independente, quando sair, mas tenta fazer para sair antes de 2 anos, porque você consegue, porque você tira o peso. Quando esse consórcio for contemplado, você vai comprar um automóvel com esse valor, você vai comprar o automóvel, o que você anda normal, o que você gosta e tal, você vai comprar o automóvel com essa carta de crédito. Só que você já tem o automóvel, o que você vai fazer? Você pegou um automóvel um pouco melhor, esse automóvel inicial que você demorou o tempo, você vai vender ele. Você vai vender ele e esse dinheiro desse imóvel primeiro, você vai ter esse novo e esse dinheiro desse imóvel você vai aplicar ele em algum investimento de renda fixa. Essa renda fixa, tá? Essa renda fixa, ela vai ajudar ou pagar todo o consórcio. Ela pode ajudar, tá? Ela pode ajudar a pagar 70%, 50% desse negócio, desse consórcio. Ela pode ajudar a pagar 100% da carta, ainda sobrar dinheiro ainda, só com o dinheiro desse primeiro carro. Então o que eu estou te ensinando a pensar? Você vai levar um tempo, você vai quitar um bem. Só que nunca mais, se você fizer isso aqui, comprar o imóvel, usar esse carro, vender esse carro, pegar o dinheiro, aplicar esse dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e vai pagar o consórcio ou ajudar a pagar quase todo ele. O que vai acontecer? Vai ficar folgado, vai folgar um pouco o quê? Esse dinheiro aqui que você trabalha, sua única fonte de renda, vai folgar. Tá? Esse dinheiro vai folgar e você vai ajudar a aliviar a mão na hora de trocar um carro. Se você só de você fazer isso aí, você já está ganhando tempo, porque de qualquer forma você vai ter que viver, vai passar o tempo de qualquer jeito. Se você tiver um planejamento, você consegue fazer as coisas mais barato, tá? Mais barato. Só que as pessoas não colocam um plano. Por quê? Porque tudo na vida é feito para te distrair. Se você tem que casar hoje, tem que comprar não sei o que lá amanhã, daqui a pouco vem uma pessoa na sua vida, muda todos os seus planos. Umas é para o bem, outras é para te prejudicar. Então o que vai acontecer? Você já começa a ter a consciência, do seguinte, você já não está tirando mais dinheiro da sua renda, você teve que fazer um patrimônio, que era o seu primeiro carro, você se desfez desse patrimônio e ajudou já a pagar o quê?
o próximo negócio seu que é a mesma coisa. Só que um bem pagando o consórcio, que é o prazo que você está ganhando longo prazo, da parcela daquele carro que você já está usufruindo. Quando você, de repente, usar isso aqui a seu favor e já começar a quitar esse aqui, quando você começar a quitar esse aqui, você começa a fazer o seguinte: você começa a ficar, além de ficar mais tranquilo, mas o carro deprecia. Então, por isso que quando a gente fala de bolsa de valores, é que é para você entender é mais difícil. Bolsa de valores é mais difícil para você entender, porque é a mesma coisa, é o prazo, só que aí você não tem depreciação de nada, tem liquidez maior e tal. Mas é para você entender o seguinte, que você não vai tirar mais dinheiro da sua renda principal, você vai tirar dinheiro de uma coisa que você produziu e se sacrificou. Isso que você fez aqui, você se sacrificou, vai estar bancando, o dinheiro da venda disso aqui vai estar te bancando um negócio que faz você pegar pequenas parcelas e já usufruir depois que ele sair a contemplação, usufruir do mesmo bem, só que com o capital tendo uma renda, com esse capital te gerando uma renda que te ajuda a pagar isso aqui. O que acontece? Passando mais um tempo que eu estou falando, pode durar 4 anos, 3 anos, 5 anos. Você quitando o próximo carro, quitando ali, quitando o próximo carro, ou dando certo. Detalhe, se você for um cara um pouco mais sagaz, aí você vai fazer o seguinte: pô, eu já tenho o carro, já tenho o prazo. Já tenho o carro, já tenho o prazo. Se eu pegar esse carro aqui e eu vender com ágil, ele já tem uma parcela barata. Eu já consigo pegar outro e pegar outra carteira, outra consórcio e tal, mas isso aí dá trabalho. Se eu explicar isso para uma pessoa normal, dá trabalho, a pessoa já se enrola toda. Então o que você tem que fazer? Faz isso aqui, pega o tempo, constrói um capital, você tem que ter o capital. Por isso que a gente tem às vezes carro, por isso que a gente tem imóveis, tá? Só que vocês não sabem de uma coisa, ninguém ensina para vocês. Você tem carro e imóvel para isso ser garantia para outros negócios para vocês. Para vocês, para a pessoa que não tem conhecimento, isso aqui é só despesa, 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 é tudo caro e tal. Para quem é rico, isso aqui são garantias para a gente ter mais negócios e mais dinheiro, tá? Só que as ações, por exemplo, a gente com ações, as ações também são garantias, tá? São garantias reais, tá? Ação, se você tem ação de bancos, ação da Petrobras, ação do que você quiser. Você conhece, geralmente, quando fala, você conhece só a ação da Petrobras, né? Mas tem do Banco do Brasil, do Petrobras, do Bradesco, tudo que você vê de banco, tudo que vê de coisa, você tem ações. Essas ações funcionam da mesma forma que um carro e que o imóvel. Eu estou só te explicando de uma forma simples como você vai começar a ficar livre. Só que o carro tem depreciação, ações também tem, ela pode estar caindo em determinado momento, mas a maioria das vezes ela está em alta. Ela cai, mas depois ela está em alta. De repente você pega numa emoção, quando todo mundo está fazendo propaganda, ela cai. E aí você vai vendo o seu valor do dinheiro caindo. O carro é a mesma coisa, você comprou o carro, tirou ele no carro ali da garagem, ele também vai cair. Na época que teve doença aí, não, ele subiu, né? Teve valorização, mas agora não. O normal é o carro se depreciar e cair. É a mesma coisa de uma ação quando está caindo. A diferença é que a ação ao longo prazo, ela cresce, tá? E você não, no carro você só cai. Mas, de qualquer forma, vai comer seu capital sempre na hora que você que depreciar e você ter que subir o valor aí para comprar outro carro, você teve uma depreciação que não teve o crescimento. Então, o que você vai fazer? Primeiro, para ser livre, é tomar essa atitude. Você vai se sacrificar num bem, que é um bem de garantia. Você vai, depois de quitar esse bem de garantia, você vai ter o mesmo sacrifício, só que pagando uma cota de um consórcio, que essa cota de consórcio, quando contemplado, vai ter o bem, mesmo bem, você vai desfazer do bem, você vai vender esse dinheiro desse bem em renda fixa, vai te pagar o consórcio, que você ganhou para tempo. Tempo é dinheiro, nesse caso sempre tempo é dinheiro, você está ganhando tempo, porque aqui é parcelas aí de 100 meses, né, geralmente. Então você está ganhando tempo, pagando uma leve parcela para você ter o mesmo bem e com o patrimônio que você tem já está bancando.
se você repetir essas ações para frente, quando esse carro tiver quitado, você vai ter dois valores de carro pagando próximo. E é isso que o pessoal não entende por que a bolsa é bom pra gente, tá? Você tem dois carros pagando um. Então, se você pagava ali um carro que te dava praticamente, você pagava de um 70% que vinha do seu carro. Só um exemplo, 70 a 50% que seja, que vinha do seu valor do carro que você tinha vendido para pagar o seu consórcio. O que você vai fazer quando você já está com dois quitados? Você consegue ter o quê? Vamos pôr que um paga 70 e no próximo consórcio, mesmo carro, mesma coisa, valores baixos, nada de querer dar upgrade. Ah, agora eu vou pegar um carro mais caro. Agora eu posso pegar um carro normal, uma vida normal. Você tem que viver normal até você ser rico. Depois de você ser rico, cara, você pode tacar o foda-se em tudo, tá? Depois de você ser rico, cara, você pode mandar todo mundo se lascar, cara. Quando você não é rico, véio, você vai ter que se esforçar, nego vai cagar na sua cabeça, você vai ter que fazer alguma coisa para você ser rico. Depois disso aí, cara, você tá assim, ó, você só fica olhando os caras gemer. Quando eu falo que é manada, que a maioria das pessoas não entende isso aqui. A maioria das pessoas não se esforçam minimamente para ter uma renda extra, para ter um negócio diferente. As pessoas só estão lá buscando salário e voltando e comendo dinheiro. É a corrida eterna dos ratos. Isso aqui você está saindo da corrida dos ratos. Você com dois carros quitados e vendidos, isso depois a gente está falando, você já está passando um tempo aqui, tá? Pode passar isso aqui 10 anos, tá? Isso aqui pode estar passando 10 anos. O pessoal te ensina ali a fazer investimento e tal, você vai colocando dinheirinho, 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 vai crescendo e tal. Eu estou te mostrando uma coisa na prática, que se você não experimentar pelos investimentos, você pode experimentar por uma outra forma que você vai enxergar a riqueza. Enxergar riqueza é enxergar o quê? Como você pegando e pagando 70% de um consórcio, mais o outro carro te paga mais 70% ou mais 50%, se os dois pagarem 50% do consórcio, o que vai acontecer quando você vender os seus dois bens que você adquiriu e sair o próximo consórcio? Você vai ter o quê? Zero parcela, porque os dois bens que você teve ali para trás quita seu consórcio. E um já estava rendendo já fazia 3 anos, 4 anos. O outro que você quitou o consórcio, zerou, quitou o consórcio não, zerou, foi pagando ali, começou a fazer o próximo consórcio. A hora que saiu o próximo consórcio, os dois bens que você adquiriu para trás, ele já não tem mais custo da sua renda. Aquela sua renda que você tem de trabalho lá atrás, ela não é mais custosa, porque no tempo que você teve um carro para você trabalhar, para você usar, para você fazer o que você quiser com esse carro, o tempo que você usou esse carro, depois você vendeu, você se esforçou para pagar um consórcio, se planejou, com esse tempo para frente, você nunca mais vai ter que gastar com carro. Porque os próprios carros que você teve e se planejou, ele vai bancar o consórcio numa renda fixa, e essa renda fixa vai ajudar você, sem tirar dinheiro do seu trabalho, você vai começar a ter seu próximo carro. E aí você começou a entender o sentido da liberdade financeira. Tá fazendo uma coisa simples. Demora tempo? Demora tempo. Ninguém fica rico de uma hora para outra, a não ser que se esforçar bastante ou trabalhar bastante, ou sendo empregado, não. Sendo empregado você não vai ficar rico, você pode ganhar dinheiro e crescer no capital assim. Você pode ganhar dinheiro e depois fazer um investimento, só que tudo vai levar tempo também. Só que isso aqui é visível, é visual para vocês. Um carro, um negócio assim é visual para vocês. Só que é o seguinte, você não vai parar por aí. Por quê? Porque toda hora você precisa trocar um carro. Se você depois quitar o próximo carro, quita o próximo carro, tá? Você está quitando o próximo carro. E aí você já tem o valor do terceiro carro que você já pagou, já vem pagando depois mais um ano, dois, um consórcio. Saiu o consórcio depois de um ano e dois. Depois um ano e dois a mais, você pagou um consórcio, saiu o consórcio. Pode durar até mais, né? Vai que demora 3 anos para ser um consórcio, só que você está ali pagando. Quanto menos você espera ser contemplado. Aí você é contemplado. Aí veio o seu carro, só que daí você vai fazer o seguinte, você tem 2 carros pagando esse aqui.
A partir do momento que você está fazendo por terceira vez isso aqui, você já está o quê? Com dinheiro sobrando. Aí que você tem um dinheiro sobrando para continuar pagando seu carro que você já vai ter que usar todo dia e um dinheiro que tem de sobra. Esse dinheiro de sobra, se você não cometer os erros do passado, que é torrar o dinheiro, é fazer besteira, é jogar o dinheiro fora, é fazer um monte de bobagem, você pega esse dinheiro aqui e começa a comprar outra carta de consórcio, que é uma coisa que você consegue ver. Ou esse dinheiro aqui, depois você vai aprender a fazer o quê? Aumentar na sua renda fixa. Vai sobrar um dinheiro para você pagar o consórcio e ainda vai sobrar um dinheiro todo mês. O que você faz? Joga na sua renda e vai aumentando sua renda fixa. Conforme você vai aumentando sua renda fixa, você vai pagando cada vez mais fácil a parcela do consórcio, até o momento que você consegue pagar duas. E aí, daqui a pouco, você tem um ativo na mão. Contemplou e você não quer comprar um carro? Você vende essa carta aqui com ágio. Sem pagar depois a parcela, você ganha o quê? Dinheiro em cima disso aqui. Aí você começa a entender o sentido do que as pessoas... Você tem alguma coisa para oferecer para alguém, uma coisa que você lutou, que você consegue sentir isso na pele, você vai pegar esse dinheiro e se você não estou falando de ações nada, você vai fazer uma coisa de novo, joga esse dinheiro que você, cada vez que você vai ganhando mais esse dinheiro, você vai botando na sua renda fixa ali que você sabe fazer. Essa que é barato, você ganha pouco dinheiro, mas é certinho, você vai pegar essa renda fixa, ela vai possibilitar comprar mais coisa e vai pagar a sua vida normal. Se de repente você quer aposentar, você tem um valor X por mês ali, você já está satisfeito com o seu carro, se essa renda fixa, que você já está com os carros quitados e tal, se essa renda e já pagando um consórcio com a própria renda fixa, e essa própria renda fixa já ultrapassa seu custo de vida, pronto, você está rico. Você está rico fazendo uma coisa que normalmente você ia fazer todo ano, pegar um dinheiro, comprar um carro, torrar o dinheiro evaporar. Ah, mas eu tenho que ir lá para viajar lá para o Nordeste, tirar umas fotos, tirar foto da cervejinha, da caipirinha, eu tô na festinha. Só que você não é funcionário público. Isso aqui não serve só para pessoa quebrada, não, ou pessoa sem dinheiro. Isso aqui serve para cara rico. O cara rico, se ele não aprende a fazer isso aí, ele só tem bastante dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele tem bastante dinheiro e ele fica lá. Aí vai sustentar, vai fazer bobagem, o dinheiro nunca dá. Nunca dá. Por isso que hoje é fácil, hoje é fácil. Vou te dar um exemplo de um cara que é rico. Um cara que é rico, ele tem um carro lá de uns 400 mil reais. 400 mil reais. Tá? Hoje qualquer BMW, qualquer Mercedes aí, qualquer carro normal, ele está na faixa de 400 mil reais. Se o cara começa a pagar, em vez de ficar pagando bobagem, começa a pegar um consórcio. Uma consórcio de uma Porsche. Tá? Um consórcio de uma Porsche. Isso serve para vocês entenderem o fluxo do negócio, né? O consórcio de uma Porsche hoje, antes de contemplar, ela está na faixa de 7 a 8 mil reais. Antes de contemplar. Tá? Você pode ir pagando 8 mil. Ah, mas o cara 8 mil é não sei o quê. Não, mas o cara tem 400 mil, já, provavelmente ele ganha vamos botar entre 25 mil a 200 mil por mês. Tá? Um cara que tem uma renda por mês diferente. Se ele está pagando num consórcio 8 mil, ele quer andar com um carro desse, tranquilo, cara. Ele vai pagar 8 mil, ele vai andar numa Porsche, ele vai sair de uma BMW, vai sair de uma Mercedes, né? De uma Mercedes, de um Audi, sei lá, tá? De um Audi, de uma Land Rover, tá? E vai partir para um Porsche. Só que se ele fizer planejamento, ele com 8 mil, ele vai pagar um negócio desse. Ele vai pagando. Saiu contemplado, essa parcela vai para de 14 a 16 mil, tá? Ela vai dobrar a parcela, tá? Vai dobrar a parcela. Se ele tem o carro dele, tá? Rendendo, o carro dele vai render aí se ele vender depois o carro dele, esse carro dele, na pior das hipóteses aí, rende de 4 mil a um pouco menos, tá? Por mês, né? Ele vai dar de 4 mil a um pouco menos por mês. E ele vai estar andando de outro carro, tá? Ele vai estar andando com outro carro. O que vai acontecer? Ele tem 4 mil para amortizar os 16 mil. Ah, mas é pesado ainda. Eu estou falando de cara rico, cara. Cara rico, 16 mil, 8 mil para você comprar um carro de 1 milhão de reais. E a gente está falando de um carro de 1 milhão de reais, tá? Não está falando de um carrinho que
num carrinho normal, um carrinho popular. A gente está falando de um bem, um capital aqui, de um bem capital de R$ 1 milhão, pagando isso aqui por mês. Tá? Então você com 4 mil, você começa a amortizar isso aqui. Então você vai pagar lá 10 mil, 12 mil, tá? 10 mil ou 12 mil, tá? Por mês. Só que você já está andando com um carro que vai te trazer mais oportunidades, mais coisas para o cara que é ostentação, para o brasileiro que gosta de ver coisa, é isso aí que daria para o cara entender que ele vai fazer. Só que daí ele tem o seguinte, ele tem um bem aqui de 1 milhão. Ele tem um bem de, a hora que ele vender isso aqui, Porsche é um trem que não perde muito valor, né? Porsche, o único das coisas que não está perdendo valor é Porsche, tá? Porsche vende, Porsche é o troço que vende. Tá? Outros negócios não, mas Porsche ele vende, ele perde valor. Mas vem cá, você está pagando 16 mil no negócio lá de 1 milhão e você vende depois por 700 a 800 mil. Você vende aí depois de um tempo por 700 a 800 mil, depois de quitar tal, você vende até por menos que isso aqui. Vamos por menos. Vamos depreciar o negócio. Tá? Vamos depreciar o negócio. Você vende por 700 mil, certo? 700 mil. É só para você entender que a conta... E só que isso aqui não é feito de um dia para noite. É feito num longo prazo. Só que é um longo prazo que todo dia você já tem... Lembra que você tem que ter aquela sua renda pingando. O que os brasileiros, né, não entendem é que o cara não tem uma renda, ele quer comprovar alguma coisa lá no banco para tirar o bem. E isso aqui que compromete. Você não ter um negócio ali caindo para você. Cai para todo mundo ali e tal que trabalha, mas para o cara que não trabalha, quer levar a vida na maciota, não consegue entender isso aqui. É a renda que você tem lá que tem que bancar o seu próximo passo. E aí tá, você pagou um carro de 1 milhão, na hora de você vender você tem 700 mil, mas perde dinheiro, tá? Não, tudo bem. O que você tem aqui? 4 mil mais 700 mil, você juntou lá 1 milhão e 100. Mas tá, 1 milhão e 100 rendendo. 1 milhão e 100 rendendo. Então, o que vai acontecer com você na próxima fase? Na próxima fase, você tem 11 mil de rendimentos, pagando aquela parcelinha de 8, tá? Lógico que você está pagando a mais até sair de novo o carro. Você vendeu esse carro, vendeu o primeiro, você tem 11 mil. Você tem 11 mil pagando uma parcelinha de 8 que depois vira 16. Então, você tem 11 mil pagando até sair, né? Ou depois que sair, né? Depois que sair, porque daí você tem que vender esse carro aqui, né? Você vendeu, você tem 11 mil. Saiu o outro carro, você vai de 16 mil que você tinha que pagar aqui, amortizar que tinha que pagar 12, você vai pagar o quê? 4 conto, 3 conto, 3 mil reais, que é metade do que você pagava antes de sair a parcela. Aí você vai entender o seguinte, porra, eu tô andando com um negócio de 1 milhão, que eu posso abrir a boca e vender, e comprar depois um carro mais barato depois de novo, e aí eu tô rico. Por quê? Você entendeu o sentido da riqueza. Você entendeu o sentido de como que um cara fica rico. Porque é o seguinte, você tendo um carro depois do terceiro nível, quando você está lá no terceiro carro de 1 milhão, de um milhão de reais, você está com uma parcela de... Sobra uma parcela de 3 mil reais, né? Você aqui, e você tem essa renda, tá? De 1 milhão e 100, te sobrando 11 mil reais por mês, 11 mil reais por mês, a hora que você pega um consórcio de uma BMW, que você vai pagar lá 3 mil reais, 3.600 a 4 mil reais, o que aconteceu aqui? Você vai pagar praticamente 2 consórcios de uma BMW, vender o Porsche, andar com uma BMW, que é top pra caramba, e já tem renda todo mês. Todo mês você vai ter uma renda de 7 mil líquida. Podendo fazer novamente outro consórcio, podendo fazer outra coisa, e aí você dali para frente, você está livre. Com o próprio negócio que você tinha que usar um carro, você está livre. As pessoas não fazem essa conta, as pessoas juntam dinheiro da renda principal, acumulam e querem dar upgrade em carro, cada vez ficar melhor, você não consegue vender um carro, aí você entra na turminha do que vende para te fuder, você vai perder, carro você vai perder, não tem jeito, você não vai ganhar sempre e você vai perder. Só que você perde um pouquinho, você perde quando você está fazendo um planejamento. E aí você entendeu o sentido de você ter um carro top. É igual eu, posso andar com o carro que eu quiser, tá? Posso andar com o carro que eu quiser hoje. Ferrari, BMW, Lamborghini, o que eu quiser, eu boto lá, eu tenho um monte de consórcio.
Sou um cara que tem muito consórcio. Então eu posso pegar, juntar um acúmulo de consórcio meu, eu já pago parcela mesmo, e eu ficar andando com uma Lamborghini, por exemplo, e comprar pão com uma Lamborghini. Eu já pago esse consórcio. Só que quando eu pego uma carta minha contemplada, o que eu faço? Eu já tenho outros bens. Eu já tenho umas 5, 6 BMW, tenho lá uma Toyota, uma Hilux, não sei o que. O que eu faço quando sai um consórcio? Esses carros estão quitados, eu alieno um que não está quitado, pego o dinheiro e jogo na bolsa de valores. Aí eu dobro, triplico o dinheiro, ou aumento o dinheiro todo mês um X valor, tá? Eu volto a pagar mais consórcio. Aí vira um fluxo. Ou você vai lá e gasta uma Lamborghini lá e depois de um tempo você tem que vender. A Lamborghini demora média de 2 anos para você conseguir vender uma Lamborghini justamente, né? Senão você vai jogar dinheiro fora. Mas ou às vezes demora, ou às vezes é até rápido. Quando é zero é até rápido, tá? Quando Mercedes, BMW, Mercedes, Lamborghini, BMW, se for no jeito certo, nas pessoas certas aí, se você tiver um negócio certo, com preço barato, preço justo, você vende até rápido. Mas é só para você entender nesse vídeo aqui, a riqueza pode ser aplicado por um cara simples e pode ser aplicado com uma moto. O cara tem uma moto lá de uns 11 mil, 7 mil reais, 11 mil reais, mesma coisa, cara. Você tem um consórcio de uma moto hoje, você vai pagar 400 reais num consórcio de uma moto, você vai tirar uma moto lá, acho que é 3 mil, 310 da BMW, lá, acho que é esse valor. Tem que consultar lá. O Jorge, Jorge Consórcio 7 no Instagram, só pedir para ele sabe como é que funciona. Ele é o cara que está direto dentro da concessionária, então esses caras que é bom, o cara que está dentro, na sua cidade deve ter também, o cara que está dentro da concessionária ali, ele é o cara que é firme, o cara que é da concessionária, o cara que tem interesse em sair bem. Esse é o cara firme para você fazer o negócio. Então, se às vezes tem um benzinho de 11 mil, você está pagando uma parcelinha, cara, essa parcelinha aqui equivale o quê? É aquele dinheiro da festinha, da baladinha, tá? É um mês que você não vai na baladinha, é um mês sem combinho, um mês sem fazer bobagem, comprar coisa que não é desnecessária, tem que enxugar mesmo. É um mês sem perder dinheiro em bet, que você consegue fazer um negócio desse aqui. Quando sai esse negócio, você já está com às vezes uma motinha quitada, quando sai esse negócio, você vai lá, você tem uma moto, você vende a outra e mesma coisa, começa o fluxo. Você começa às vezes com 11 mil. Ah, mas com 11 mil vai me render pouquinho. Então, mas esses pouquinho que te rende são 120 reais, 100 reais aqui, que vai ajudar uma parcelinha de 400. É assim. Isso com uma moto que vale 30 mil, né? Você está saindo um bem de 11 para um bem de 30 mil. Quando você quita essa daqui, você já vai ter o quê? Um bem que você vai vender por 20 e poucos, né? Um bem que você vai vender por 28 mil, mais o bem que você tinha de 11 mil rendendo, né? Ah, mas dá pouquinho, Sheik. Então, dá pouquinho, né? Mas você já vai ter o quê? 400 reais, que já te paga o luxo de andar com uma moto zero, e sem pagar nada, sem tirar dinheiro de uma renda, do corre, você não tem que fazer mais corre, você não tem que fazer mais nada para andar com uma moto boa. Sendo honesto, fazendo uma coisa honesta. Só que isso aqui é o que eu falo, é um prazo de 3 a 10 anos, porque para você fazer 2 giros desse. Depois daqui para frente, acabou, velho. Você nunca mais tira dinheiro do seu principal, da sua renda. E aí você tá com a cabeça do rico, vendo uma coisa na sua mão. E aí você tem dinheiro. Aí você reclama que não sobra dinheiro para nada. Aí você vai ter o dinheiro de sobra para continuar tendo seu bem ou fazendo 2 bens até você ter um dinheiro de sobra para não precisar, se você não quiser investir em ações, se você não quiser fazer day trade que potencializa tudo esse tempo todo, você vem aqui e continua, aumenta seu renda fixa. Aí você vai aumentando sua renda fixa ao ponto de não precisar mais trabalhar. Só que não é de um dia para noite. Tá? Isso aqui não é do dia para noite. É o que você faria normal, só que em vez de você ficar sem plano nenhum na sua vida, você começa a aplicar uma coisa para o seu futuro e vai te deixar rico, vai te deixar tranquilo. E aí, conforme você vai seguir nesse plano, é só ir aumentando, melhorando. É igual o exemplo que eu dei da Porsche. O cara às vezes tem dinheiro para ter uma Porsche, só que ele tem medo porque ele está pensando na entrada, ele está pensando em custo de manutenção, ele está pensando em um monte de coisa. Se você não usa muito sua BMW, você não usa muito seu carro,
e você tem pouco dinheiro, ou você tem aquele dinheiro contado, é o cara mais para aquele cara que é médico, que tem que ser um pouco, né? Ele é um ente da sociedade que tem que ter um pouco de representatividade. Um juiz, por exemplo, ele ganha um salário bom, só que ele precisa ser um cara, ele não pode andar igual um mulambo, né? É assim, o médico, você olha o médico, ele é um mulambo, você não vai consultar com ele no particular. No público você até vai, mas no particular você não vai dar moral pro cara. Advogado, por isso que o pessoal fala, não, que você tem que parecer uma coisa para vender e tal. No meu caso, pessoal, não precisa aparecer nada hoje em dia, tá? No meu caso, não precisa aparecer nada. Eu posso ser do jeito que eu gosto sempre, que é o quê? Cheio de dinheiro, tem dinheiro para comprar o que eu quero, fazer o que eu quero. Só que eu não preciso mostrar nada para ninguém. Por quê? Porque hoje o pessoal já me conhece, todo mundo já me conhece, eles vêm atrás de mim. Não tô falando de negócio de cursinho de trader, tô falando das consultorias que eu faço, os negócios grandes que eu faço. Os negócios grandes que eu faço, hoje todo mundo me conhece, eles gostam do jeito que eu sou. Eles gostam do jeito que eu não gosto de me mostrar, que eu gosto de ficar na minha. Os caras preferem desse jeito. E depois de um tempo, pessoal, o que vai acontecer com vocês? Tá? Depois que vocês entenderem que você pode ficar livre, aí você pode ser do jeito que você é, igual eu sou hoje. Aí você pega o seu dinheiro que sobrar, além da renda fixa, além da sua renda fixa, que não vai ter dor de cabeça, que você vai ganhar dinheiro todo mês, o que exceder do dinheiro, o que exceder do dinheiro dos seus custos ou dos seus negócios de consórcio para frente, e que sobrar, você vai lá e começa a comprar umas açõezinhas. Você começa a comprar, escolhe lá 25 ações de empresas que são baratas e boas e só vai comprando. Você vai comprando, você vai ter o dinheiro para mais o próximo consórcio e o que sobrar mais você joga em ações. E vai fazendo isso aí. Depois de 10 anos você vai me agradecer. Depois de 10 anos você é milionário, rico, tranquilo. Pode começar com uma motinha, pode começar com um carro de luxo, o dia que você quiser. Você vai cada vez potencializar e nunca mais você vai comer o dinheiro principal. Ou nunca mais você vai matar a vaca. Matar a vaca. Você não pode matar a vaca. A vaca que dá leite para você, você sempre tem que fazer ela o quê? Mais uma vaca, mais uma vaca, mais uma vaca. Se você pega essa vaca, se você pega um carro, vende e dá em outro carro pro próximo e dá em outro carro pro próximo, e você não tem um planejamento para frente, você está só matando a vaca e só comprometendo o seu capital. Você nunca vai evoluir capital, você nunca vai ficar rico, você sempre vai ficar dependente do sistema, desse sistema que te obriga propaganda, propaganda, e você tem que gastar mais, você tem que ter o carro melhor, e já lançou outro carro, e já lançou outro. E você não consegue ficar, por estar querendo pertencer a alguma situação, você vai sempre estar gastando mais para parecer, em vez de realmente você ser. É esse o sentido que o pessoal fala. Às vezes você tem que parecer um pouco mais inferior no começo, parecer e ser inferior no começo, para depois fazer o que eu faço. Eu faço o que eu quero hoje. Só que eu não fiz da noite pro dia. Só que hoje, aí a gente volta a falar, tempo é dinheiro. O que eu faço hoje no day trade, eu ganho o que uma pessoa, um CEO de uma empresa aí, é o que ele ganha no mês, eu ganho num dia. Um dia tem 20 dias. Um dia tem 20 dias. Então, o que eu ganho num dia equivale a um mês da pessoa, tá? 20 dias equivale a quase 2 anos. Em um mês, eu ganho o que o cara ganha quase 2 anos. 2 anos. Tá 1 ano e meio, né? Vamos botar certinho, 1 ano e meio, né? O cara ganha 1 ano e meio, senão vai ficar parecendo um cara que quer impressionar. Não quero impressionar ninguém aqui, não. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá? Então, o que aconteceu? O que acontece? Por que eu gosto do day trade? O day trade bem aplicado me potencializa nisso. Então, o que eu podia estar ganhando ali, fazendo só investimento, renda fixa, tá? Posso fazer só rendimento e renda fixa, pegar todo o meu dinheirinho ali e tal, e deixar em renda fixa. E o dinheirinho que render, eu cobrir minhas despesas, né?
cobrir minhas despesas e crescer um pouco mais. Isso aqui leva anos. E o day trade me possibilita o que eu faria em anos, o que eu faria em anos lá na frente, tá? Eu posso fazer em meses, tá? E é isso que é difícil de explicar para as pessoas. Só que é o seguinte, quando você vem fazer o day trade errado, quando você vem fazer o day trade de forma errada, você pega lá R$1.000, você quer fazer no mesmo dia R$1.000, ou você quer fazer 500, tá? Você pega R$1.000, que é super fácil você pegar R$1.000 no day trade, é super fácil pegar R$1.000 e transformar aqui em R$50 por dia, R$20 por dia. É fácil, você clicou ali, você faz. Só que você não consegue fazer isso, você quer fazer 500. E aí você forçou muito seu capital, você forçou 50% do seu capital. O que acontece quando começa a andar para trás? Você começa a exceder, alavancar e jogar seu dinheiro fora. Você jogou a oportunidade de fazer um plano de sucesso, onde ele vai crescer, crescer muito, porque você tem muita vontade de ganhar muito dinheiro muito rápido. E aí você aplica qualquer estratégia, qualquer jeito, você nunca vai conseguir ver esse capital crescer significativamente, até se transformar em 10, até se transformar em 100. Quando você bota 100 mil, você quer logo, se eu botar 100 mil para pegar 50 mil. Você não bota 100 mil para pegar 3 mil todo dia. Não, é 100 mil porque eu tenho que ganhar 20 mil por dia, 10 mil por dia, 10%, não sei o que. Você não pega 2 mil e fica feliz com 100 mil. Quando que com 100 mil, com uma renda fixa, você vai ganhar 2 mil por dia? Nunca. Mas você no day trade, você quer pegar, estourar o negócio. E é isso que a gente fala de alavancagem. Entendeu, pessoal? Então a Bolsa de Valores potencializa. Por isso que a gente gosta da Bolsa de Valores, fala para vocês a Bolsa de Valores. Só que as pessoas não entendem esse tempo. Se você ainda anda no ciclo dos ratos, na roda dos ratos, você ganha, volta, sai do mesmo lugar, ganha, volta. Quando vê seu carro tá depreciado, aí você tem que gastar, aí você pega a taxa que tem, com o vendedor que tem, fazendo de qualquer jeito. O cara te empurra lá um monte de taxa, porque ele ganha um monte de juros em você. E aí você pega um carro mais pior de qualidade, você não consegue ver valor nesse carro que você está pegando, na revenda e não sei o quê. E aí você fica nesse ciclo, só perdendo dinheiro e os caras ganhando dinheiro em cima de você. E aí o culpado depois é o influenciador lá. É o outro cara lá que tava lá jogando lá na roleta. E o cara lá, o menino lá, o Buzeira, por exemplo, que foi lá e mete lá 100 mil. Aí ele ganha lá 30 mil no negócio. Aí ele fala, beleza, tal. Só que ele ganha isso aqui num dia, no outro dia ele já ganha mais 50 mil. Aí ele perde um pouquinho, quando volta ele ganha mais 100 mil. Aí num mês ali o cara faz 1 milhão. Só fazendo isso aqui, só jogando. E aí você não sabe, você está julgando o cara. Por quê? Porque ele teve mais coragem que você. O cara teve mais coragem que você de fazer uma coisa que ele não faz, que ninguém aprova, tipo assim, no modo geral não aprova. Por quê? Porque se você começar a ganhar dinheiro, e não precisar mais trabalhar para ter esse dinheiro, vai faltar mão de obra barata. Vai faltar mão de obra barata. Vai faltar mão de obra qualificada, mão de obra barata. Se você ficar feliz com esse dinheiro, você não vai ficar girando na corrida dos ratos. Você vai sempre ter a manada, um monte de gente correndo atrás do rabo que não sai do lugar. Sempre querendo o quê? Pagar um carro, fazer uma ostentação barata, pagar uma festinha de criança cara, sendo que não tem dinheiro para isso, só que entra no cartão de crédito. Cartão de crédito você vai bancar banco, você vai bancar instituição financeira, banco. E aí você vai estar jogando seu sonho em prol de uma emoção ali, barata, rápida, porque você não teve o plano que é ser o cara de verdade e sempre você está vivendo na ilusão. E a pessoa demora a entender isso aí, tá? Então as pessoas demoram muito a entender isso aí, tá? Por isso que muitas pessoas às vezes julgam as pessoas porque elas só veem o que elas conhecem, elas não conhecem o resto. Elas só veem o que elas conhecem, elas não conseguem fazer um plano, elas acham que é pouco. Então isso é para vocês entenderem que se você quiser ficar rico mesmo, isso é um plano aí para vocês entenderem no longo prazo, entender o que é liberdade financeira a partir de uma coisa que vocês têm acesso. Porque o mercado financeiro vocês têm acesso, só não tem paciência de aprender a crescer, a evoluir capital, a fazer devagarzinho. Hoje um aluno nosso lá mandou no Instagram lá que ele acabou de chegar na conta, né? O dinheiro de ontem, aí ele ultrapassou R$1 milhão.
Só que o cara fez treinamento presencial, bateu a cabeça, não conseguia virar, e fazia dinheiro, devolvia, fazia, devolvia, e a gente fala, faz normal, faz o dinheiro e para na meta, vai crescendo aos poucos, depois você abre 2 continhas, 2 carteirinhas, vai crescendo aos poucos. Mas não, cara. O cara sabia fazer R$ 1.000, ele já no outro dia queria fazer 2, no outro dia queria fazer 3, ele perdia tudo. Sabia fazer, aí ele se frustra, aí ele começa a tirar dinheiro de fora e botar no mercado. É isso que tá errado. É isso que tá errado. Entendeu, pessoal? Então, se você começa a ouvir quem faz dinheiro e sabe fazer todo dia, você vai pegar o mercado financeiro, você vai ajudar, ou day trade, ou o mercado financeiro depois, você vai ajudar a potencializar seus ganhos, ter mais fontes de renda para equilibrar seu custo de vida e você começar a ser o quê? Dali para frente começar a ser um rico, onde você pode ter carro, pode ter casa, pode ter carro, pode ter fazer tudo, só que os seus investimentos vai estar bancando você. Tá? E seu trabalho, lógico, você não precisa parar de trabalhar. Você tem que, quanto mais trabalhar, quanto mais renda você tiver, melhor. Por isso que a gente não para de trabalhar, a gente vai para cima, vai para cima, porque quanto mais a gente trabalha, mais tempo para frente a gente tem livre. Livre, mais liberdade, mais tempo para ficar tranquilo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Bem claro, bem fácil para entender. Qualquer pessoa leiga aí consegue entender, só que eu não vendo consórcio, não quero vender day trade, não estou vendendo nada aqui para você, eu estou te mostrando aqui o que eu aprendi, que no longo prazo isso aí fez eu ficar totalmente livre de tudo. Por isso que eu falo, eu sou livre de opiniões, eu sou livre de ideias, eu sou livre de tudo. Eu sou livre de tudo, do seu desejo, sua vontade, eu sou livre de tudo. Tá? Eu sei quanto que eu vou ganhar, eu não preciso de. Por isso que eu falo, não preciso de ninguém para nada, não preciso de nada para nada. Por quê? Porque eu sei ganhar dinheiro, isso aqui me deixa livre. O meu trabalho aqui na bolsa me deixa livre para não ter que trabalhar em outra coisa. E é esse trabalho que me faz juntar mais dinheiro e fazer outros negócios que vão sempre me dar grana, e vai crescendo todo mês o meu fixo, e vai crescendo meus rendimentos, e vai crescendo minhas coisas, que vai bancando mais ainda, mais coisas que eu quero para frente, cada vez mais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com todo mundo aí, que isso é importante a gente aprender a se ligar. E por isso que a gente faz esses vídeos de mentalidade, tentando você entender que você tem que se comportar, tá? Que você tem que mudar, que às vezes a mudança aí do ambiente, mudança que você está fazendo vai ajudar você a crescer e evoluir. E se você tiver uma família boa, um negócio bom, com certeza cada vez vai crescer mais. Tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal.